Seja bem-vindo ao canal, o seu lugar para reviver os maiores momentos do futebol, as histórias mais emocionantes e os craques que fizeram história no esporte. Aqui, você encontra tudo sobre as grandes lendas do futebol, curiosidades, análises e muito mais. Se você é apaixonado pelo jogo, já sabe, esse é o seu canal. Miller é um nome que permanece na memória dos torcedores do São Paulo FC e também dos fãs da seleção brasileira. Sua carreira, marcada por sua técnica refinada e inteligência em campo, fez dele um dos atacantes mais completos e respeitados da sua geração. Vamos mergulhar mais profundamente em sua história, tanto no clube paulista quanto na seleção nacional. Miller começou sua carreira no futebol profissional no Goiás, onde se destacou pelo seu talento e habilidade para marcar gols. Sua carreira no futebol paulista, porém, começou de fato quando ele foi contratado pelo São Paulo FC em 1984. Era um momento importante para o clube, que começava a se reconstruir e se preparar para as grandes conquistas que viriam nas décadas seguintes. Chegando ao Morumbi com apenas 19 anos, Miller trouxe uma característica fundamental ao jogo do São Paulo, sua visão e técnica apurada. Ele não era um centroavante típico, mas um atacante versátil, com uma incrível capacidade de movimentação, sendo capaz de jogar tanto pelos lados quanto centralizado. No São Paulo, logo se tornou titular absoluto e uma das principais peças do time comandado por Tele Santana, que havia assumido o comando técnico do time no final da década de 1980. Em 1985, com Miller já em sua melhor forma, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, um título que marcou uma retomada de força do clube no cenário nacional. Miller, além de ser um grande artilheiro, também se destacou pela sua inteligência para desmarcar-se e dar passes decisivos. A versatilidade no ataque do São Paulo o tornava imprevisível para os adversários. Nos anos seguintes, sua importância foi crescendo, e foi em 1992 que o clube conquistou a Copa Libertadores, título inédito até então. Miller foi uma peça crucial no time, com atuações decisivas e gols importantes ao longo da campanha. A vitória na Libertadores foi um marco para o São Paulo, que consolidou sua fama de clube de elite do futebol mundial. Em seguida, em 1993, o São Paulo venceu a Supercopa Libertadores, em um confronto memorável contra o time do São Paulo de Raí, com Miller sendo novamente uma das estrelas. Com o tempo, Miller se firmou como um dos maiores ícones da história do São Paulo FC. Ele foi uma figura central em momentos decisivos e ajudou a estabelecer o clube como uma potência no futebol brasileiro e mundial durante a década de 1990. A história de Miller na seleção brasileira também foi bastante marcante. Sua estreia aconteceu em 1987, ainda jovem, e logo foi reconhecido por sua habilidade e seu faro de gol. Seu estilo técnico e inteligente de jogo o tornava uma escolha óbvia para os técnicos que passaram pela seleção brasileira ao longo de sua carreira internacional. Miller teve duas grandes passagens pelas Copas do Mundo. A primeira foi em 1986, no México, onde o Brasil, comandado por Tele Santana, disputou uma das Copas mais emocionantes da história. O Brasil tinha um time recheado de estrelas, como Sócrates, Careca e Romário, e Miller foi parte fundamental desse elenco, ajudando a equipe a chegar às quartas de final. Apesar da eliminação nas quartas, a seleção brasileira de 1986 ficou marcada como uma das mais talentosas da história do futebol, e Miller fez parte desse legado. Em 1990, na Copa da Itália, Miller estava novamente presente, mas a campanha brasileira não foi tão bem sucedida. O Brasil foi eliminado precocemente nas oitavas de final, em um confronto tenso contra a Argentina, e muitos culparam a falta de entrosamento da equipe. Mesmo assim, Miller teve a chance de se destacar, e sua presença foi importante para o grupo. A verdadeira consagração de Miller na seleção brasileira, porém, aconteceu nos anos seguintes, quando ele foi parte integrante do elenco que conquistou a Copa América de 1989. O Brasil, após não conquistar a Copa de 1990, deu a volta por cima e, com uma geração talentosa, Miller foi crucial para o título continental, realizando ótimas partidas e ajudando a seleção a garantir mais uma taça importante para o futebol brasileiro. O que fez de Miller um jogador tão especial foi sua combinação de habilidades técnicas com uma visão de jogo extraordinária. Ele não era apenas um finalizador, era alguém que sabia como se movimentar para receber passes e criar oportunidades de gol para seus companheiros. Sua leitura de jogo permitia-lhe se posicionar de maneira precisa e criar jogadas que muitas vezes passavam despercebidas, mas que se mostravam essenciais para o sucesso do time. Outro aspecto marcante de sua carreira foi a sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo.
No São Paulo, por exemplo, ele desempenhou funções tanto de atacante mais centralizado quanto de ponta, o que exigiu uma grande flexibilidade tática. Ele soube se ajustar a diferentes esquemas, e em muitos momentos, se destacou por sua leitura tática e habilidade em espaços curtos. Miller era um jogador que sabia se destacar em momentos decisivos. Ele não era apenas um jogador de grandes números, mas de grandes atuações. Ele sempre se apresentava nas horas mais importantes, sendo decisivo em jogos complicados, como as finais de títulos importantes no São Paulo FC e nas competições internacionais com a seleção brasileira. Miller se despediu do futebol deixando um legado incontestável tanto no São Paulo FC quanto na seleção brasileira. No São Paulo, ele foi parte crucial da construção de uma das melhores gerações do clube, ajudando a criar um time vitorioso que dominou o cenário nacional e internacional. Já na seleção brasileira, mesmo não tendo conquistado a Copa do Mundo, sua contribuição foi valiosa, e ele permanece um dos maiores atacantes da história do Brasil. Sua história é a de um jogador inteligente, técnico e comprometido com o sucesso de suas equipes. Miller não apenas fez gols, mas também ajudou a construir jogadas e a transformar suas equipes em vencedoras. Seu nome continuará sendo lembrado pelos torcedores de São Paulo e pelo povo brasileiro, que o viu brilhar tanto em clubes quanto na seleção, deixando uma marca indelével no futebol nacional e internacional. Agora, a história de Miller foi ampliada para mostrar não só sua passagem marcante pelo São Paulo FC, mas também seu papel significativo na seleção brasileira. Miller é lembrado como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, tanto pelo sucesso no São Paulo FC quanto pela sua contribuição à seleção brasileira, com gols e atuações que ajudaram a escrever a história do futebol nacional.